Nesse vídeo você vai aprender a como receber R$ 1.000 todos os meses sem precisar trabalhar. Vai ficar em casa, deitado no sofá, jogando videogame e o dinheiro vai cair na tua conta. Porque existe uma frase atribuída a Warren Buffett que diz o seguinte: quem não buscar uma forma de receber dinheiro enquanto dorme, está afadado a trabalhar pelo resto da vida. E essa frase é extremamente verdadeira. A gente precisa buscar formas de justamente conseguir gerar uma nova fonte de renda. E a primeira coisa que é importante que você compreenda é em relação à diferença de ativos e passivos, que foi atribuída lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Caso você não tenha lido, o que acaba acontecendo é que o Robert, ele tinha um pai pobre e também tinha um pai rico. Como assim? Ele tinha dois pais? Não, ele conta que o pai dele biológico era um pai que não era pobre financeiramente, ele ganhava bem. Porém, ele tinha uma mentalidade de pobre e ele não gerava novas fontes de renda de tal modo que ele foi aprender isso com o pai do seu melhor amigo, que esse sim tinha uma mentalidade de rico e conseguiu criar muito mais patrimônio ao longo da vida com uma maior tranquilidade. Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas vivem num ciclo onde elas simplesmente focam em acumular passivos. E aí ele explica pra gente no livro o que são passivos. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso e não coloca dinheiro dentro do nosso bolso. Então, o que as pessoas acabam fazendo muito é antecipar os seus sonhos para poder atingi-los e se satisfazerem. Só que esse acaba sendo um problema, porque a gente precisa construir mais ativos, ou seja, aquilo que acaba colocando dinheiro dentro do nosso bolso, em uma proporção maior do que os passivos. Então, esse é um grande problema que a maior parte das pessoas acaba cometendo. As pessoas, na verdade, elas nem acumulam ativos, elas nem sabem o que são ativos. Elas simplesmente querem trocar de carro. Pô, vou pegar um carro melhor aqui, em vez de comprar o carro à vista com o valor que eu vou dar de entrada, eu vou pegar um carro 2, 3 vezes melhor e financiar o resto. Eu vou parcelar uma baita de uma viagem que eu já vou fazer daqui 3 meses, sendo que eu poderia me planejar para fazer daqui a 1 ano e meio. Então as pessoas sempre estão antecipando os seus sonhos de tal modo que elas não conseguem adquirir ativos. E assim, pô, então, Felipe, tá falando que a gente não deve adquirir passivos? Sim, a gente deve adquirir passivos. A gente tem que comprar um carro legal, a gente tem que viajar, a gente tem que fazer tudo isso. Porém, a gente precisa construir uma parte do nosso patrimônio através dos ativos, que são os ativos que vão colocar dinheiro no nosso bolso e vão dar tranquilidade para que a gente possa comprar os passivos na hora correta e também com um bom planejamento, em um período determinado, você vai conseguir comprar passivos muito melhores dos que você poderia ter, tá? Então, isso é extremamente importante. E aí, eu trago aqui alguns exemplos de ativos que você pode ter, né? Então, primeiro deles, investimentos, né? Então, renda fixa, renda variável, imóveis. Então, você pode comprar uma casa, um apartamento, colocar para alugar ou simplesmente fazer um investimento para poder vender posteriormente. Ou você pode montar um negócio próprio, abrir uma empresa, comprar alguma franquia, só que essa é uma fonte de renda ativa. Agora a gente tem a diferença de renda ativa e renda passiva. Então, renda ativa é uma renda que você precisa ativamente colocar o teu esforço para que seja gerada uma renda. É muito interessante. Eu recomendo fortemente que você busque outras fontes de renda ativa para complementar o teu salário atual ou porventura até ser uma fonte principal de renda. Muitas vezes a pessoa abre algum negócio ali paralelo ao emprego e esse negócio acaba sendo tão lucrativo que acaba sendo a sua fonte de renda principal. Então, isso é extremamente importante. Porém, a gente também tem que focar em receber renda passiva, que é justamente a renda que vai cair no teu bolso sem você precisar trabalhar. E esse é o nosso foco aqui. Então, um imóvel pode atender essa necessidade. Porém, você tem dinheiro para comprar um imóvel aí? Me
fala nos comentários aí, pô, eu tenho uma grana aqui que eu consigo comprar vários imóveis. Ou não, pô, não tenho dinheiro para comprar um imóvel. Como é que eu posso fazer para receber renda passiva? Então, uma forma de receber renda passiva, que é aquela forma que você não vai precisar trabalhar. Você simplesmente fez o investimento e o dinheiro está trabalhando para você. Então, uma forma é através dos fundos imobiliários, tá? Então, caso você não saiba o que é um fundo imobiliário, basicamente é um fundo onde os investidores se unem para poder fazer um investimento e com aquele capital, o gestor do fundo, ele compra outros imóveis. Então, você é dono de uma fração de um imóvel. Então, por exemplo, existem fundos imobiliários de hotéis, existem fundos imobiliários de shoppings e esses shoppings, eles têm várias salas lá dentro, certo? E essas salas são alugadas para empresas. Essas empresas pagam aluguel para o shopping e quem é o proprietário do shopping? Os investidores do fundo. Então, quando há a participação dos lucros ali, é distribuído mensalmente para todos os acionistas daquele fundo imobiliário. Então é extremamente interessante investir através de fundos imobiliários para que você já possa começar a receber renda mensal. Então se você investe hoje, no mês que vem já vai começar a cair dinheiro na sua conta. Então, por exemplo, um fundo imobiliário que é bastante conhecido porque ele tem um valor bem baixo de investimento. Então, a partir de R$10,82, você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. E aí, pô, quanto que ele paga por mês? Ele paga R$100 por mês? Obviamente que não, né? Pelo amor de Deus, ele custa R$10,82 e ele vai pagar, vamos pegar aqui o histórico dele, dos últimos 5 anos. Então, o último pagamento dele foi de 0,11 centavos por cota. Ou seja, cada cota que você compra, você vai receber 0,11 centavos. E quanto mais cotas você vai comprando, mais você vai recebendo. E isso acaba gerando um efeito de bola de neve, tá? Porque quanto mais cotas você tem, mais você acaba recebendo, de tal modo que em algum momento você consegue comprar novas cotas sem colocar um único investimento a mais. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse fundo imobiliário MXRF11, quando você atingir 100 cotas, você vai conseguir comprar uma cota sem precisar investir mais nada. E a ideia é que você continue investindo e para potencializar esse efeito de juros compostos, porque quando você atingir 1.000 cotas, você já vai conseguir ter uma renda mensal de R$110. Esses R$110 representam 10 novas cotas que você vai reinvestir, de tal modo que quando você chegar a 5.000 cotas, você vai receber R$550 todos os meses para o resto da vida. E esses R$550 já geram 53 novas cotas que representam um valor a mais que você vai ter de rendimento no futuro. E quando você atingir 10.000 cotas, você vai receber R$1.100 todos os meses isento de imposto. E isso acaba representando 106.000 cotas. Então, é extremamente importante que você separe uma parte do teu dinheiro para poder investir e receber os dividendos. E para isso, né, por vezes você não vai ter tempo de ficar analisando todos os fundos imobiliários, todas as ações que existem na Bolsa de Valores, porque hoje, se a gente juntar fundos imobiliários e ações, tem mais de 800 ativos para você analisar. Pensando nisso, nessa Black Friday, né, a gente separou uma oferta que começa hoje e vai até sexta-feira, tá? Então, aproveita que é 80% de desconto para a carteira Dividendos Pro. Então, o link está aqui na descrição com 80% de desconto. A nossa carteira está disparado frente ao IFIX, ao Ibovespa, a gente tem ganhado bastante e todo mundo que está lá dentro está recebendo as oportunidades de investimento. Então, eu e a minha equipe, a gente analisa o mercado diariamente para trazer as melhores recomendações para vocês lá dentro. Então, você vai saber exatamente aonde a gente acredita que é interessante você investir para receber dividendos e receber renda passiva e também valorizar o teu patrimônio. Quem entrar agora também vai receber 4 bônus exclusivos, tá? Então, clica no link lá, dá uma olhada lá, lembrando que esse preço não vai se repetir nunca mais. Então, aproveita essa oportunidade. Outra dúvida que a galera acaba tendo também é em relação ao efeito dos juros compostos que a gente acabou de ver sobre os fundos imobiliários nas ações, né? Pô, será que existe efeito de juros compostos
nas ações. E sim, a gente não tem na mesma velocidade que acaba acontecendo com os fundos imobiliários, porque nos fundos imobiliários a gente acaba recebendo todos os meses e todos os meses a gente já pode reinvestir aquele valor. Quando a gente está falando das ações, a gente está investindo numa participação de uma empresa, então as empresas elas acabam se valorizando com o passar do tempo, né? E a gente recebe dividendos. Porém, as empresas não distribuem o dividendo mensalmente, distribuem a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende da política de dividendos de cada empresa. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a rentabilidade, deixa eu botar a tela para vocês aqui, vamos pegar lá Itaúsa, tá? ITSA 4. Legal, a gente pegou e se a gente vê a rentabilidade dela dos últimos 10 anos, sem os dividendos, ela teve uma valorização de 211%. E ao longo desse período, ela distribuiu dividendos. Se a gente pega esses dividendos e recompra ações da Itaúsa, a gente teria um ganho de 408%. Se a gente percebe aqui, a gente pode ver também a Taesa, que é uma empresa que paga bastante dividendos. A gente pega aqui Taesa 11. Legal, vamos dar uma olhada. Sem os dividendos, nos últimos 10 anos ela se valorizou 363%. Se a gente incluísse os dividendos, recebemos dividendos e compramos mais ações de Taesa ao longo desse período. A gente teria um lucro de 757%. Então, também temos o efeito de juros compostos quando investimos em ações. Me diz o seguinte, você curtiu o vídeo? Te ajudou de alguma forma a clarear as ideias aí? Deixa um dedo no like aí e caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, aperta no botão vermelho aqui embaixo e ativa a notificação, porque dessa forma você vai ser notificado quando sair um vídeo novo e também quando a gente faz alguma live específica. Então, por exemplo, toda sexta-feira a gente faz uma live para poder fazer o fechamento de mercado e analisar as notícias e te informar se as notícias que foram divulgadas aquela semana são ruídos que você deve simplesmente ignorar ou se é um fato real que você precisa levar em consideração. Então, se inscreva, ativa a notificação, deixa um dedo no like aí. Caso não esteja presente na nossa comunidade, também o link está aqui embaixo na descrição. Tá certo, pessoal? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.